Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Professor Daniel Japiaçu chegando para mais uma aula do nosso curso completo de Física Básica. Já peço para que você deixe seu like, se inscreve, compartilhe aí o conteúdo, comenta, faça sua pergunta. Reza a lenda que se você fizer todo aquele ritual que os youtubers profissionais indicam, você vai tirar uma boa nota na sua prova, vai conseguir a vaga que você deseja no vestibular. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os instrumentos ópticos. Nós estávamos conversando até então sobre as lentes esféricas, os espelhos esféricos, não é? Todos esses aparelhos, todos esses objetos esféricos que eles são regidos por uma expressão, não é? A equação de nitidez de Gauss, não é? Essa é a equação de nitidez de Gauss. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância da imagem mais 1 sobre a distância do objeto. A distância focal, a distância da imagem, a distância do objeto, tudo isso vai depender de onde que você está representando o nosso objeto, o nosso instrumento óptico, né? Se a gente tem aqui, por exemplo, uma lente convergente, né? Vou colocar aqui uma lente convergente. Deixa eu representar aqui o eixo óptico. Colocar aqui o eixo óptico, né? O eixo óptico principal. Nós podemos representar aqui nessa lente algumas coisas, né? Por exemplo, esse ponto aqui no meio, ele é o vértice. Esse ponto aqui pode ser o foco da lente. Esse ponto aqui é o ponto antiprincipal. Aqui é o foco da lente, o outro foco, né? Toda lente ela tem dois focos. Tanto é que ele chama de linha e aqui outra linha e por aí vai. Se por acaso você coloca um objeto desse lado, ó, que tal o objeto? Que tal o objeto? A imagem desse objeto ela vai aparecer por aqui, ó. De alguma forma ela vai aparecer por aqui. Quando você for determinar, né, pegar a distância, deixa eu mais uma vez mudar de cor. Pegar a distância aqui do foco até o vértice, você tem a distância focal. Do objeto até a lente é a distância do objeto. E da imagem até a lente, nós temos a distância da imagem. Isso uma pequena revisão sobre as lentes esféricas. Isso aí também funciona para os espelhos esféricos. Só para deixar mais fácil de memorizar, se você fizer o MMC aqui desses dois valores, né, você vai ter que a distância do objeto vezes a distância da imagem é igual à distância focal, distância da imagem, mais distância focal, distância do objeto. Tudo isso, né, como eu disse, uma revisãozinha rápida a respeito das lentes esféricas. O que é que nós temos a respeito dos instrumentos ópticos? Bom, primeira coisa, existem dois tipos de instrumentos ópticos. Um instrumento óptico de projeção, o instrumento de projeção. Exemplo de instrumento de projeção: a máquina fotográfica, por exemplo, né? Ela é um instrumento de projeção. Outro, não podia ser diferente, o retroprojetor, né? O datashow que a gente usa hoje em dia também é um instrumento de projeção. Existe também os instrumentos de observação. Ok? Existem também os instrumentos de observação, como por exemplo o telescópio. O telescópio, a luneta estelar que a gente utiliza, né? E o que nós vamos ver nesta aula vai ser basicamente
diferenciar esses dois tipos de instrumento óptico, né? Ver como é que funciona um instrumento de projeção, ver como é que funciona um instrumento de observação e vamos estudar com um pouquinho mais de detalhes cada um deles, ok? Aqui, galera, representada aí na imagem, nós temos um esquema de uma máquina fotográfica antiga mostrando o objeto, a lente que ele chama de objetiva. Essa objetiva, ela é uma lente convergente, ok? Ela é uma lente convergente, justamente porque é uma lente que precisa projetar uma imagem. Lembra que a lente convergente, ela é a única que consegue projetar a imagem numa parede. Neste caso, esta lente ela vai projetar a imagem do objeto no filme, não é? E o nome dessa lente é lente objetiva, justamente porque ela está aí para captar, né? Ela vai captar a imagem do objeto. Ela está de frente ao objeto, né? Do objeto. Beleza? E aqui, galera, a gente tem a representação de um projetor, né? Como o nome já diz, ele está projetando. A lente que ele utiliza também precisa ser uma lente convergente, certo? Ele aqui, ele está mostrando um projetor que usa uma lente convergente e usa uma lâmpada, né, uma fonte de luz, para que essa fonte de luz atravesse o slide e a imagem desse slide possa ser projetada mais facilmente na tela. No entanto, você consegue fazer um projetor rudimentar com o seu celular como sendo a fonte de luz, e você consegue também projetar as imagens do seu celular na parede. Se você pegar, por exemplo, uma lâmpada vazia, aquelas lâmpadas redondinhas, coloca água e a água vai funcionar como uma lente. É uma boa forma de você criar o seu próprio projetor. Claro que não vai ficar a imagem perfeita, né? Só que vai ser bem interessante de você conseguir observar as imagens do seu celular meio que borrada, como eu disse, na parede. É uma experiência divertida de fazer. E como eu disse, a máquina fotográfica e o projetor são exemplos de instrumentos ópticos de projeção. Agora a gente vai ver alguns exemplos de instrumentos ópticos de observação. Aqui, galera, a gente está vendo a lupa ou a famosa lente de aumento. Isso aqui também é conhecido em alguns materiais como o microscópio simples, né? Ele funciona como nós já imaginávamos e já sabíamos, né? Com uma lente convergente. Esse é um instrumento óptico que a gente usa no dia a dia mais simples, né? Mais simples. É a famosa lente de aumento ou a lupa. E aqui na imagem agora a gente tem o exemplo de um microscópio composto. Veja que o microscópio composto ele tem esse nome porque ele tem duas lentes diferentes, ó. Uma lente que a gente chama de ocular, a outra lente que a gente chama de objetiva. A lente ocular é onde a gente vai colocar os nossos olhos, por isso o nome ocular, e a lente objetiva é que ela vai estar de frente ao objeto que será observada. Agora vamos ver como é que esse microscópio composto funciona utilizando os aspectos da ótica geométrica. Então, pessoal, o que é que a gente tem aqui na figurinha esquemática do microscópio composto que a gente precisa prestar atenção, né? Veja só. Primeiro, o microscópio composto ele serve para aumentar o tamanho da imagem, né? A gente usa o microscópio para ver coisas pequenas, né? Para ver uma célula, para ver, não sei se ver bactéria, né? Enfim.
ver esse tipo de coisa, né? Analisar sangue, é para aumentar a imagem. O que é que acontece? A objetiva, a lente objetiva aqui, ó, ela vai criar a primeira imagem 1. Essa imagem 1, que foi criada pela lente objetiva, ela vai servir, ela é a imagem 1 porque ela é a imagem da primeira lente, só que ela funciona como um objeto para a lente ocular, ok? Ela vai funcionar como um objeto para a lente ocular. O que é que a lente ocular faz? Usando essa como objeto, vai gerar uma imagem número 2 aqui, ó. Essa imagem número 2, ela vai ser a imagem vista, pelo observador. Aqui, pessoal, para a gente ver o nosso último exemplo, né, de instrumento óptico mais simples, a gente tem a luneta ou telescópio. O telescópio, pessoal, ele não serve para aumentar a imagem, ele serve para aproximar as imagens dos objetos. Você tem um objeto no infinito, né? Qual seria o objeto no infinito? A gente tem planetas, estrelas, satélites, não é? Satélites, enfim, são objetos que estão muito, muito, muito distantes e a gente a gente não consegue, quando os enxerga pelo céu, a gente não consegue observar os detalhes desses objetos. Então, a luneta, né, ou o telescópio, ele aproxima esses objetos da gente. Mais uma vez, ó, é um objeto que funciona com duas lentes, uma ocular, que é onde o observador coloca os seus olhos, e uma objetiva que vai ficar de frente ao objeto. Neste caso, ele está fazendo um esquema aqui com um espelho plano que vai simplesmente modificar, né, desviar aqui a imagem para que o observador veja aqui onde ele coloca os olhos, né? O fato, pessoal, todos esses objetos, todos esses instrumentos ópticos que a gente utiliza, são aplicações dos estudos que nós fizemos sobre os espelhos e sobre as lentes esféricas. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso vídeo, essa foi a nossa aula. Espero que tudo tenha ficado claro para você. Deixe o seu like, deixe o seu comentário com a sua dúvida, a sua sugestão. E no próximo vídeo a gente continua a conversar sobre as maravilhas da ótica geométrica. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.